Henker que vive duas vezes. Capítulo 208. Pedra Filosofal, 1. E quanto tempo se passou? Depois que Yon-woo deixou o braço de Edora. Ele não conseguiu olhar nos olhos dela corretamente. Ele estava bêbado com a atmosfera, mas assim que voltou a si, foi extremamente estranho. Edora riu levemente, achando Yon-woo adorável. Ela só tinha visto o lado rígido dele, então ver esse novo lado foi revigorante. Foi interessante que ela também pudesse ver as expressões faciais e não apenas os olhos dele. Então você também fica com vergonha. O que você achou de mim todo esse tempo? Vou deixar isso para sua imaginação. Edora contou uma piada leve e estendeu a máscara na mão. A mão de Yon-woo estava ligeiramente congelada quando ele aceitou. Ele ainda parecia ter muitos pensamentos. Não eram pensamentos extremos como antes. Mas ele não sabia o que dizer ou como responder. Mas como se dissesse para ele não se preocupar, Edora silenciosamente agarrou a mão de Yon-woo. Ela olhou para Yon-woo com seus olhos que pareciam joias. Fante não viu seu rosto. Yon-woo olhou para ela com olhos questionadores. Quando ele viu você no chão, ele disse que achava que ainda não era hora de ele vereador. Você não revelou seu rosto por vontade própria. Então ele disse que esperaria até então. E eu pensei o mesmo, mas o final foi um pouco diferente. Eu queria ver que tipo de fardo você estava carregando. Seria errado se eu quisesse compartilhar isso? Edora fechou a boca depois de dizer isso, como se estivesse deixando o resto para Yon-woo. Yon-woo percebeu que havia chegado a hora de tomar a decisão de contar seu segredo ou não. Ele sabia que esse momento chegaria algum dia. Ele não poderia esconder isso para sempre. E também que, se ele não pudesse dizer isso, teria que se separar deles. Mas ele não sabia que seria tão cedo, então não pôde dizer nada. Então, ele tomou uma decisão. Se fossem essas crianças, se fossem esses caras, não estaria tudo bem? Se ele estivesse preocupado com o que aconteceria depois, ele poderia ir embora. Ele só iria atrapalhar se ficasse com eles. Ele organizou seus pensamentos e lentamente colocou a máscara. Algum dia, eu vou te contar tudo. Tudo bem. Edora acenou com a cabeça e sorriu levemente. Foi um sorriso mais brilhante do que nunca. Yon-woo foi com Edora para a sala oposta a eles. Ela disse que Fante, Sesha, Galliard e Bran estavam hospedados lá. E ela não sabia por quê. Mas havia um convidado que ainda estava hospedado com eles. Ranger. Quando ela abriu a porta com cuidado, Galliard inclinou a cabeça vendo Yon-woo. Ele pareceu surpreso por Yon-woo estar usando sua máscara novamente, mas adivinhou o motivo. Você está aqui? Sim. Bran está esperando por você. Yon-woo acenou com a cabeça e foi em direção ao quarto. Fante olhou para Yon-woo com uma cara complicada e se moveu para o lado. Sesha, que estava sentada na cama, correu até Yon-woo. Ong, tio. Galliard já havia explicado tudo? Sesha estava chamando Yon-woo de tio. E não, pai. Mas antes que pudesse expressar sua felicidade por conhecer seu parente depois que tudo foi revelado, Sesha começou a soluçar. Bran estava deitado na cama, morrendo lentamente. Sua pele seca e respiração fraca. Um deus estava morrendo. E um grande deus, alguém que já esteve entre os deuses de nível superior. Sua respiração parecia que iria acabar a qualquer minuto, mas graças à ajuda de Ivolk, sua vida foi prolongada. Pela primeira vez desde que Yon-woo conheceu Ivolk, ele sorriu amargamente. Olhando para Yon-woo, ele ajeitou seu monóculo e saiu lentamente do quarto. Você provavelmente tem muito o que conversar. Então, como alguém de fora, vou sair por um momento. Jogador, há uma mensagem de Sir Hermes, então, por favor, deixe algum tempo para mim mais tarde. Enquanto Yon-woo acenava com a cabeça, Ivolk passou pelo portal e se escondeu. Yon-woo se aproximou lentamente do quarto. As pálpebras de Bran tremeram e ele mal as abriu. Suas pupilas desfocadas moveram-se lentamente para se fixar em Yon-woo. Você está aqui? Sim. Posso ver seu rosto? Yon-woo acenou com a cabeça e moveu a mão para a máscara. Ao fazer isso, Fante, Edora e Galliard foram embora. Clique. Bran olhou para o rosto de Yon-woo por um tempo. Sobrancelhas escuras, olhos monólidos, um queixo pontiagudo. Era um rosto bonito. É a mesma coisa, realmente, mas a impressão é diferente. Eu ouvi muito isso. Normalmente os gêmeos são parecidos. Mas, estranhamente, crescemos completamente diferentes. Eu vejo, já que a impressão que você passa é completamente diferente. Presumo que você lutou muito também? Os irmãos não costumam crescer brigando? Haha, suponho que sim. Foi porque ele estava às portas da morte? Ele parecia muito mais suave. Ele parecia mais suave do que antes e combinava bem com ele. Bran geralmente tinha um rosto frio, mas poderia ter sido uma fachada, como a máscara de Yon-woo. Então, Bran sorriu amargamente. Você sabe, eu não gostei daquele rosto. Yon-woo arregalou os olhos com as palavras inesperadas. Já que foi um rosto que fez minha filha sofrer. Yon-woo falou com um sorriso amargo. Ele era um bastardo mau. Certo, ele era um bastardo mau. Definitivamente, um bastardo muito ruim. Ananta gostava do irmão desde que o conheceu. Às vezes, ela revelava suas emoções, mas seu irmão a rejeitou firmemente.
A razão era simples, porque ele tinha uma amante naquela época. Olhando para trás agora, Jeong-woo era seu irmão, mas ele realmente era um idiota. Ananta conseguiu descobrir que Jeong-woo tinha um filho porque ela o observava continuamente e arriscou tudo para salvar aquela criança. E Sesha foi salva. Então Bran provavelmente não gostava do irmão, já que fez a filha passar por tudo isso. Mesmo depois da morte do irmão, a filha de Bran lutava em algum lugar para proteger Sesha. Não vivi uma vida em que pudesse dizer com orgulho que tenho uma filha. Eu não era um pai gentil, mas não gostei de como ele a fez sofrer daquele jeito por tanto tempo. O olhar de Bran não estava mais em Yeon-woo, mas em alguém que tinha o mesmo rosto que ele. Mas, ao mesmo tempo, sinto-me grato. A pessoa que me conectou com minha filha, enquanto eu apenas assistia de longe, foi ele no final. Yeon-woo pensou em uma sessão do diário. A primeira vez que seu irmão conheceu Ananta foi por causa de Bran. Como Bran não tentou ajudá-lo, ele encontrou o que Bran precisava e foi convencer Ananta. Ele não levou um tapa daquela vez? Seu irmão convenceu Ananta com tenacidade. No início, foi para que ele pudesse aprender alquimia com Bran. Mas depois foi porque esperava que o relacionamento deles pudesse melhorar. Como ele também tinha uma família que deixou para trás, ele foi capaz de sentir empatia por eles. E quem me deu esse filho foi ele. Mesmo que eu não goste dele, estou grato. Bran acariciou a cabeça de Sesha. Lágrimas brotaram de seus olhos. Como posso deixar esta criança para trás? Havia arrependimento na voz de Bran. No final, ele não conseguiu pegar o demônio. A doença de Sesha iria piorar e grupos como os Elohim e a Terra do Sangue tinham como alvo Sesha. E a filha dele estava brigando em algum lugar que ele não conhecia. Ele teria muitas coisas com que se preocupar se simplesmente fosse embora assim. Desde quando Ananta nasceu até hoje, ele era um tolo que não acertou nada. O deus da criação, Brahma, um deus superior, o que tudo isso importa? Ele era apenas um halfling incapaz de proteger as coisas preciosas ao seu lado. O arrependimento foi preenchido na mão de Bran enquanto ele acariciava a cabeça de Sesha. Bran, não vá. Sesha agarrou a mão de Bran e balançou a cabeça. Sua cauda deprimida mostrava sua tristeza. Então, Yeon-woo virou-se para Bran para fazer uma pergunta. Você não quer viver? Havia um jeito, para ele. Bran levantou a cabeça para olhar para Yeon-woo novamente. A luz em seus olhos havia diminuído. Você está falando sobre a habilidade que você tem. Como esperado. Ele sabia sobre Shannon e Haryeong em sua sombra. Isso está correto. Eu, viva. Bran fechou os olhos silenciosamente e lentamente os abriu novamente. Mas, posso viver de novo? Sua voz tremeu. Eu cometi um pecado. Eu era apenas um incômodo para o mundo. Mas posso viver? Sim, você pode. A voz de Yeon-woo era firme. Viva para Sesha, viva para Ananta. E também vou pedir isso a você. Ao vivo, só então. Yeon-woo fez uma pausa e continuou. Você terá alguém com quem possa rir daquele cara, certo? Os olhos de Bran se arregalaram. E ele fechou a boca com o que Yeon-woo disse. Além disso, você não precisa consertar a doença de Sesha e ir conhecer sua filha? Existe uma maneira? Yeon-woo acenou com a cabeça. Há uma maneira que posso pensar. Uma maneira de salvar Sesha e Ananta. No entanto, preciso da sua ajuda absoluta para isso. Bran suspirou levemente. Você é o mesmo. Pessoas irritantes. Ele também era assim. Isso é o que os irmãos fazem. Mas uma vez, fui chamado de Deus. Haha, agora estarei ligado a alguém. Se as pessoas que conheciam o forte orgulho de Bran ouvissem sobre isso, ficariam chocadas. Mas isso provavelmente não seria ruim. E com isso, Bran fechou os olhos silenciosamente. Seu peito subindo e descendo se acalmou. Ele havia terminado sua vida. Yeon-woo pôde ver a alma de Bran deixando seu corpo com seus olhos dracônicos. Tio. Sesha puxou a manga de Yeon-woo. Yeon-woo esfregou a cabeça, como se lhe dissesse para não se preocupar, e estendeu a mão esquerda sobre o corpo de Bran. Espada vampírica de Bathory. Clique, clique. Seus dentes afundaram no corpo de Bran quando ele começou a absorver a energia. Não seria muito. Porque Bran não tinha tanto poder sobrando. Mas ainda era o processo de coletar uma alma que já foi um deus. Então uma enorme quantidade de energia fluiu para seu corpo. E ao mesmo tempo, você ganhou a bênção de Deus. Você ganhou a bênção de Deus. Foi informação sobre a bênção de Deus. Para Yeon-woo, eram mensagens interessantes. Poderia ser usado como material para despertar ainda mais seu corpo demoníaco do dragão. Mas Yeon-woo reuniu a bênção de Deus e combinou-a com energia. Já que ele não conseguia nem usar seu corpo demoníaco de dragão corretamente, seria apenas um fardo. Além disso, agora, ele queria salvar o avô de Sesha, usando qualquer método que pudesse. Jing. Só então, o desespero do Rei Negro tocou. Ele estendeu a mão direita. Havia uma grande alma branca. Não era uma alma morta. Provavelmente era uma alma piedosa. Soul familiares e monster potentes não ousavam igualar seu poder. Yeon-woo pensou se esta grande alma seria capaz de se tornar um lixo ou um cavaleiro da morte. Era maior do que ele esperava para se tornar apenas um morto-vivo. Um deus ainda era um deus. Então ele estava prestes a tentar. Espere, tio, aqui, aqui.
Sasha bateu na pulseira em seu braço e abriu o subespaço. Ela enfiou a mão dentro dele por um momento e tirou algo. Era uma pequena garrafa de vidro. Yeon-woo arregalou os olhos quando viu o que era. Líquido espiritual do homúnculo. Categoria: Elixir. Classificação: incapaz de ser determinado, incompleto. Resumo: o material para um ser vivo artificial que Bran criou com seu conhecimento de alquimia e magia. No entanto, ele não foi capaz de descobrir como criar uma alma, então ela ficou incompleta. Havia 2 tesouros dos quais Bran se orgulhava. Se o livro de Mercúrio era todo o seu conhecimento sobre alquimia, o espírito líquido do homúnculo era o resultado de seu conhecimento. Ele disse que usaria isso se minha doença não fosse curada. Bran também poderia ser consertado com isso. Sasha agarrou a garrafa com ainda mais força. Seus 2 olhos estavam brilhando. Ela estava cheia de confiança de que seu tio faria isso por ela. Yeon-woo sorriu involuntariamente. Será ruim se isso não funcionar. Ele estava cheio de desejo de fazer qualquer coisa por sua sobrinha. Então ele aceitou a garrafa e colocou a alma de Bran dentro dela. Huaak! A garrafa brilhava. Ao olhar para ele, um pensamento lhe ocorreu. Ele já pode ser um tolo por sua sobrinha.